Olá, seja bem-vindo ao Líderes de Sucesso Start, podcast produzido aqui pela nossa Fórmula Digital. E é claro, a gente já deixa aquele pedido tradicional nosso de você deixar o like, se inscrever no nosso canal para, claro, deixar as notificações e apertar o sininho. E, por favor, comente o vídeo que vai estar sensacional. E dando o gancho, né, a gente já apresenta a nossa convidada de hoje, né, do nosso episódio. Ela é comunicadora, estrategista e gestora de marketing com mais de 15 anos de experiência. Ela ajuda empresas em expansão e reestruturação a se comunicarem com propósito e coerência. Ela é formada em Relações Públicas pela Universidade de Santa Maria, com pós-graduação também em Marketing, Vendas e Inteligência Mercadológica. Atualmente, ela cursa Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também é gestora na Work-In. A nossa convidada de hoje também vai compartilhar a vivência da maternidade e como tudo isso moldou a visão dela sobre tempo, propósito e crescimento sustentável. Seja muito bem-vinda, Vanessa Ayala. Muito obrigada, muito obrigada. É muito legal a gente poder ter esse tempo para conversar e eu fico muito feliz de estar aqui. Imagina, a felicidade é nossa, é uma honra te receber aqui. Vanessa, para a gente começar, como é que começou a tua carreira na era digital, né? Como é que foi esse início lá nos tempos de Orkut, de Facebook? O que te apaixonou nessa parte profissional de redes sociais? Então, eu vou começar com uma fala do Dado Schneider, que eu gosto muito, que eu acho que traduz o que eu sinto e muitos profissionais sentem. O mundo mudou bem na minha vez. Porque é exatamente isso. Eu vinha de uma experiência mais analógica, Sim. E aí entrou a internet na minha adolescência, né? E as coisas começaram a mudar. Quando eu saí da faculdade, as redes sociais elas estavam começando a ganhar corpo, especialmente o Facebook. Mas ainda assim, era um campo em descobrimento, né? As pessoas não sabiam o potencial. Tudo era mato. Literalmente, tudo era mato. Então, foi um momento em que cada profissional foi se direcionando para ver o que sobraria disso tudo, né? Para onde é que iriam esses profissionais. Sim. E aí, eu estava saindo de Relações Públicas, né? Relações Públicas é um curso que naquele momento para mim era um pouco mais analógico. E eu fui direto para gestão de redes sociais, né? Que na época não se falava sobre isso, se falava sobre marketing e redes sociais. E comecei a trabalhar com Facebook. Nesse trabalho com Facebook que eu fui entendendo a importância das redes sociais. Ali eu fiz o meu trabalho de conclusão já pensando sobre isso. Porque até então a comunicação entre empresa e pessoa era uma comunicação sempre que vinha da empresa para os públicos. Dificilmente o público tinha esse mesmo peso. Tem aquele saque, tem a caixinha das sugestões e tudo, mas não era com a mesma força e a mesma expressividade que a empresa se comunicava com o público. Um contato próximo, íntimo, né? E com a mesma... com o mesmo peso, né? Hoje, na rede social, na internet, a gente consegue responder à empresa à altura que ela responde a gente. A gente consegue dialogar de frente. Antes isso era bem desproporcional. Então, com a entrada das redes sociais, esse diálogo ele começou a ser muito, muito melhor. E mais desafiador para as empresas, né? E a gente vê também hoje em dia um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: as empresas têm medo do feedback que os clientes estão dando nas redes sociais. Às vezes chega um cliente lá e fala assim, não, mas o produto é uma porcaria, porque o meu atendimento foi péssimo. Chega o perfil da empresa, responde o cliente, diz, não, a gente vai resolver isso, vocês desculpem a gente, não sei o quê, você pode ir no nosso direct e entrar em contato. Antigamente não, antigamente é uma visão de cima para baixo da empresa com os clientes. Mudou essa dinâmica, né, Vanessa? Mudou completamente. A escuta das empresas mudou. Antes, tu ouvia a voz do cliente somente numa pesquisa, né? Tu ia para campo, enfim. E hoje, sabendo explorar, tu consegue ver o cliente, tudo que ele quer, que ele gosta, sentir o quanto ele aprova teu conteúdo, o quanto que ele desaprova, o quanto que não importa. Então, mudou. A empresa se deu conta que ela precisa escutar mais do que falar. Eu acho que é esse grande pulo. E em contrapartida, o cliente, ele entendeu que ele tem voz.
Tem gente responsável com essa voz? Tem gente responsável. Tem gente que abusa. Exato, que cria conteúdo, né, que não é verdade, que compartilha coisas tendenciosas, enfim, mas faz parte. Faz parte também desse descobrimento do que é esse lugar, rede social. Porque cada vez que surge uma rede social nova, a gente descobre novos lugares de se usar aquela rede social, né? Na época do Facebook, pensar numa rede social que só tivesse foto era impensável. E aí veio o Instagram. E aí, vídeos ao vivo, transmissão, veio o Snapchat, que veio e foi embora. Que depois se transformou nos stories, né? Exatamente. Aí incorpora... Funcionou, mas não como independente, incorpora no que já tem. Exato. Então, a gente está construindo esses lugares, tanto da comunicação quanto das redes sociais. E eu acho que é isso que mudou o jogo nesses últimos anos, né? E essa aproximação gera uma fidelidade, né, Vanessa? Eu acredito que muito mais do que antigamente, porque as pessoas, a gente vê muito isso, por exemplo, a Netflix chega, vai lá e comenta uma publicação, uma notícia, as pessoas vão lá e engajam com base naquele comentário da Netflix. Isso cria até, acho que, um carinho da empresa com o consumidor, não? Exato. E um carinho entre marcas também, porque a gente percebeu nesses últimos anos que a colaboração é a alma do negócio, né? Ninguém cresce sozinho. A gente vê grandes concorrentes conversando, né? Porque não é mais aquele negócio, tu é meu inimigo por ser concorrente. Não, eu vou crescer, tu vai crescer, e se a gente crescer junto, a gente se retroalimenta, né? Exatamente. O mercado se retroalimenta. Então, o grande lance dessa colaboração é que as pessoas, elas podem descobrir afinidades, elas podem... combinar com outros mercados, né? O café com uma lingerie, um brinco com skate, coisas que a gente não vislumbrava antes como parcerias, né? E agora a gente vê nesse campo tantas possibilidades, mas tantas possibilidades, que é um pouquinho difícil também de ver para que lado vamos, mas acho que... Os setores eram muito separados, né? Antigamente, né? Era cada um no seu quadrado. Acredito que hoje todos interagem muito entre si, né? E, Vanessa, como é que entra a questão da Workin nesse universo de redes sociais, social media? Como é que é o trabalho da tua empresa dentro disso? Então, a Workin, ela surgiu de duas necessidades. Uma de eu ter um pouquinho mais de tempo, né? Flexibilidade de tempo, não é ter mais tempo. E outra, da minha dor de ser gestora de empresas em expansão e não me ver tão bem acolhida por algumas agências com as quais eu trabalhei, né? Que eu era cliente, a agência era prestadora de serviço. E não é culpa das agências, isso eu deixo bem claro, não é culpa da agência. Mas a agência tem vários clientes, ela precisa atender vários mercados. Às vezes faltava nos meus clientes um pouco de entendimento da minha realidade. E aí a Workin surgiu como esse hub de profissionais que são escolhidos por projeto para que a gente possa fazer, de começo, uma análise da maturidade da comunicação daquela empresa. Como é que funciona isso? Porque às vezes tem empresas que chegam para mim e dizem assim, Van, eu quero viralizar. Então eu vou botar tanto e tu faz teu trabalho aí para viralizar. E aí a minha pergunta é, se amanhã tiver mais 30% de venda de produto, tu tem estoque? Tu tem caixa? Aumento da demanda. Aumenta a demanda, tu vai sobreviver? Tu continua entregando produto com qualidade? Ou atendimento de qualidade? Então, assim, é essa matriz de maturidade que eu falo que às vezes eu perco o cliente em virtude dessa sinceridade, né? Mas eu também não iludo, porque a comunicação é uma construção. Né? Não é amanhã que eu vou investir em tráfego pago amanhã e vai vir retorno. Não vai. Nada é do dia para noite. Nada, gente. Quando tu abre uma loja física, a gente tem que pensar da mesma forma. Quando tu abre uma loja física, não vai entrar milhões de pessoas. Tu tem todo um trabalho de comunicação, de assessoria de imprensa, de divulgação, né? Para que entrem pessoas na tua loja quando tu abre.
né? Então, assim, é a mesma coisa nas redes sociais. É a mesma coisa no digital. Mas, às vezes, as pessoas acham que por o digital ser mais... eu falo aqui, tu responde ali, não tem tanta fronteira, que a construção é diferente, mas ela não é. Isso é muito interessante, porque a gente ouve muito hoje em dia, né? Questão de, viralizar, ter público, ter milhões de seguidores. Mas espera um pouquinho. E quem viraliza e não tem a condição de lidar com isso? Porque, acredito eu, tu tem que administrar. Porque tu começa a vir muita gente no direct fazendo o pedido e te mandando mensagem. E tu é um só, como é que tu vai lidar com isso? É um turbilhão, né? É um turbilhão. A gente vê pela a moça do avião, né? Sim, exato. Gente, quando eu vi a quantidade de seguidores que ela ganhou, e aí collabs, parcerias, marcas... muito rápido, né? Muito rápido. Tu vê que a pessoa não tá 100% confortável com aquele lugar, né? Tu era um anônimo e do dia pra noite... Tu tem que pensar em como falar, em como se portar, em como criar conteúdo. Tu tem conteúdo para criar? Todo mundo tem, mas tu tem que estruturar isso. Não é simplesmente abrir uma câmera e dizer, oi, tudo bom? Às vezes cansa, às vezes não tem assunto. Ou às vezes é isso. E às vezes a pessoa não tem nem assessoria de imprensa. Ela não sabe nem como lidar, emitir um comunicado. Não sabe, não tem. Porque não é desse universo. A pessoa vem de uma outra área profissional. Então imagina o desafio para essa pessoa, né? Exatamente. Gigantesco. Se a gente pensar que ela ganhou 2 milhões de seguidores e que, 2% ou 1% vai demandar alguma coisa dela, um direct ou um comentário, quem é que vai fazer? É muita gente. Exatamente, quem é que vai responder? É muita gente. E Vanessa, pro empresário, né, para quem tá assistindo a gente e que tem uma empresa e que pense assim, não, mas eu já tenho o meu negócio consolidado há muito tempo, eu não preciso muito de rede social, eu tenho ali o meu WhatsApp Business, que aí ali entra um pouco de cliente e eu atendo, ou alguma pessoa da minha empresa atende e tal. Qual a importância de tu ter um Instagram, um TikTok, um LinkedIn, ou qualquer tipo de rede social bem estruturada para qualificar esse público e ao mesmo tempo aproximar ele? A função mais básica hoje da rede social é ser portfólio. Toda empresa tem portfólio. Então, assim, pode ser offline o portfólio que tu tem? Pode. Mas se tu transportar esse portfólio para o online, tu ganha muito alcance. Então, assim, o número 1, por que você deveria estar na rede social com o menor custo e o menor envolvimento? Portfólio, gente. Portfólio, eu já tive clientes que disse, que uma cliente que atestou, as minhas pacientes me escolhem pelo portfólio, pelo que eu posto na rede social. Tem noção desse poder que é a pessoa abrir a rede social na frente de 2 profissionais e ignorar o currículo, talvez, ignorar tempo e olhar, não, essa rede social me passou mais credibilidade. Olha o quanto isso é importante. Não, e às vezes até para quem tá num outro universo, né, isso se torna até cruel. Porque imagina, eu tenho formação superior, eu tenho pós-graduação, mas por que eu não fui escolhida aquela pessoa que tem às vezes milhões de seguidores? Acontece muito isso em televisão, né? A gente vê muito isso. Jornalistas formados com pós-graduação às vezes são substituídos por influenciadores. Justamente. Mas assim, há esperanças. Há esperanças. Que bom que é esperança. O algoritmo mudou, o Instagram revisou as políticas e a tendência para 2026 são conteúdos melhores, com mais tempo e conteúdos autênticos, originais, que não são necessariamente faz uma trend, todo mundo copia a trend. E os nano influenciadores, as pessoas com poucos seguidores, elas vão ter mais espaço para o algoritmo de expansão, né? E quem tem mais de, milhares de seguidores vai ter menos. Então, é o momento das marcas e dos profissionais se posicionarem trazendo os seus conhecimentos. Porque é isso, todo profissional que estudou, que tem embasamento científico, ele tem o que dizer. Exato. Só que pessoas como eu, 30 mais, enfim, não tem tanta naturalidade com esse compartilhamento, essa superexposição. Então, muitas vezes eles dizem, não, deixa isso para quem é jovem. Não, tem que compartilhar, tem que se apropriar. Se atualize. Não é nem se atualizar, é quebrar essa barreira de si mesmo, né? Porque as pessoas têm o que falar, têm o que compartilhar, estudaram,
tem conteúdo para educar as pessoas. E é isso, né? A tendência é que cada vez mais conteúdos divertidos e educacionais estejam sempre no topo. Porque é isso, as pessoas querem consumir algo rápido, mas algo que mude a vida, que seja prático, não algo que só distraia. Sim. Né? É uma coisa que é muito de quebra de paradigma, né? E às vezes é muito difícil, nós humanos, a gente quebrar paradigma de velhas ideias que a gente tem, né? Às vezes é uma coisa que demora anos para uma pessoa se adaptar. E Vanessa, entrando nisso, né? A gente às vezes tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, empresários ou empreendedores, às vezes, que são muito céticos. Eles não acreditam muito em questão de rede social, dificilmente se adaptam a isso. Qual conselho ou o que tu diria para essas pessoas? Até porque daqui para frente, cada vez mais, isso vai se interligar, né? Então, qual conselho para dar esse pontapé, para talvez tentar quebrar esse paradigma? O que tu falaria para essas pessoas? Quanto menor a empresa, mais sênior tem que ser os profissionais que eles vão buscar. Uhum. Por quê? Porque sempre a lógica é inversa. A pessoa pensa, eu não tenho nada, eu vou contratar um estagiário. Tá. Gente, o estagiário é uma pessoa que precisa aprender. Né? E às vezes sobrecarrega um estagiário com funções estratégicas, funções que não são dele. Então começa contratando um profissional mais sênior, nem que seja uma consultoria. Porque eu acho que a consultoria, ela ajuda a abrir as possibilidades. Então, por exemplo, no meu caso da Workin, se alguém me chamar e disser, Ivan, eu não tenho nada de comunicação, eu não tenho um profissional que possa trabalhar comigo, nada. Eu vou fazer uma consultoria e vou entregar para a pessoa possibilidades. Sim. Quem sabe tu contrata uma pessoa assim, quem sabe tu vai para cá, quem sabe... E aí, dentro das possibilidades financeiras da pessoa, ela vai poder escolher como fica melhor, mais confortável, dentro do tempo dela. Porque todo mundo quer entrar na rede social para ontem. Quer funcionar para ontem, mas não é assim. Então, colocar isso no planejamento, ter uma verba de marketing, que eu já ouvi, né, do pessoal da V4, tem uma verba de marketing que não te faça falta. Porque não adianta investir 50 mil no mês e 100 e 20 no outro. Né? A gente tem que ter constância no investimento. Então, separa essa verba, coloca no caixa mensalmente, né? Esquece que ela está ali, investe e acredita num profissional. E vai profissionais sérios, né, gente? Tem muito cursinho na internet ali, do 0 ao 20 milhões em 3 dias. Não acontece, não tem mágica, é uma construção. Porque hoje em dia, né, como houve essa pulverização e na internet qualquer um é qualquer coisa, então a maioria chega, não, eu sou social media, eu entendo de rede social, né, e às vezes a pessoa acaba contratando ou tendo na sua empresa um picareta, né? Eu não digo nem picareta, mas uma pessoa que talvez saiba se vender mais do que sabe fazer. Sim. Ou que sabe olhar. Né? E esse olhar, às vezes, desconectado do dia a dia da empresa, ele é perigoso. Porque se tu entrega uma fórmula pronta, pro teu negócio talvez não funcione, pro meu talvez funcione, pro dela talvez funcione. Então, assim, tu tem uma margem de erro. Sim. Agora, no momento que a gente olha negócio a negócio, estrutura, eu olho RP. Que RP que a pessoa tem? Quais são as possibilidades do RP dela? Quem é que vai sentar na frente desse RP? Quem é que administra isso? Exato. É importante porque, Vanessa, se tu vai ser social media, porque se eu trouxer pedido, se ela trouxer leads, onde é que isso vai parar? Quem é que vai responder? Porque aí o meu trabalho não funciona. Aí as pessoas vão dizer assim, é o social media que não entrega resultado. Porque, de fato, não considerou a ponta. E aí, muitas vezes, as pessoas vão lá e dizem assim, eu quero contratar o social media para fazer o Instagram. Beleza, é isso que ele está entregando. Só que ela não percebeu que o entorno disso, operacional, precisa estar funcionando antes desse profissional ser contratado. E aí que a coisa embola e muitas vezes tira a credibilidade de um profissional sério, que fez um trabalho bacana como rede social, mas que ficou travado no sistema, na falta de gente dentro da empresa, na falta de reconhecimento dos seus pontos fortes e pontos fracos, né? E exato. É isso aí. É que nem tu falou, né? É trazer a realidade também para esse possível cliente. Não iludir ele. Não. Né? Exato. Bom, eu tô aqui com o meu celular, porque assim, gente, além da Vanessa ser essa gestora, ter o Workin, né? Ser formada em RP, ter pós-graduação, ela tem uma paixão que ela compartilha nas redes sociais dela. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Não sei se a câmera vai pegar certinho, mas olha só que espetáculo essa foto
dessa borboleta aqui. Eu entrei nas redes sociais dela para mostrar para vocês. E tem cada foto maravilhosa. Vanessa, olha só o tronco dessa árvore aqui, que espetáculo isso aqui. Vanessa, me conta como é que é essa paixão tua pela fotografia, como é que começou isso, né? Hoje em dia tu faz por hobby, faz também profissionalmente, como é que funciona isso? E só antes da Vanessa falar, dá o Instagram dela, que é o Nessa Prux. Isso, pro pessoal de casa ir lá te seguir e ver essas fotos maravilhosas. Ai, obrigada. Como é que começou isso? Na verdade, assim, como social media e como gestora de marketing, normalmente eu tinha que organizar fotos, cenários, e eu venho do universo da dança, do teatro. Então, assim, pra mim sempre foi uma paixão, né? Cada ensaio, cada captação de fotos, tem que montar um cenário, tem que montar... E eu nunca me preocupei muito com isso. Sim. E aí, quando entrou a filosofia na minha vida, sobre observar mais, pensar mais, se ater mais ao tempo, eu comecei a andar por Porto Alegre e olhar texturas. Eu sou apaixonada por texturas e eu comecei a olhar mais o mundo e as texturas que compõem o mundo e as coisas assim. Hoje, quem pinta Bob Good sabe a importância de uma textura. Mas, brincadeiras à parte, mas foi isso. E aí eu comecei a brincar, tirar fotos e postar. E eu vi que tinha uma adesão bem grande dessas minhas fotos, de texturas, de lugares diferentes, de olhares diferentes. Sempre foi fotografia mobile, né? E pela praticidade, por poder ir fazer uma captação aqui, outra ali, e isso ser mais rápido de se postar, enfim. E foi assim que eu fui desenvolvendo o gosto e o meu jeito de fotografar, né? Porque cada um tem o seu, e aí eu já quis me adaptar. Não, eu acho que eu tenho que ser A e B. Mas hoje eu já tô mais confortável comigo mesma. Sim. Né? Com esse olhar que é meu sobre as coisas. E eu faço isso todos os dias, né? Eu vou pra faculdade, eu tiro foto, no caminho eu tiro foto, às vezes eu paro no meio da rua, tiro foto de uma pegada. E faz parte desse meu parar, olhar e pensar um pouquinho sobre o tempo, sobre a vida, sem a correria que isso demanda, né? Porque se a gente não parar para pensar, a gente não olha para o mundo. A gente só entra na máquina e fica rodando. Vive no automático. No automático, exatamente. Exato. Bom, Vanessa, para a gente fechar o nosso papo, é um assunto muito especial, acredito que para a Vanessa e para a esposa dela que está aqui nos nossos estúdios, que é a maternidade, a chegada do Luan na tua vida. Maternidade. Né? A adoção do Luan. Como é que foi pra ti esse momento, né? Como é que tu lida isso como mãe, né? E também a questão das redes sociais, que a gente já conversou, e o quanto as pessoas são cruéis nas redes sociais. Como é que é pra ti essa mistura de sentimentos? A felicidade de se tornar mãe e ao mesmo tempo ter essas pessoas que acabam tendo comentários terríveis, cruéis. Olha, a maternidade pra mim foi muito planejada. Pra nós, né? Foi muito planejada. E eu queria, e por conta dele, na verdade, que eu comecei a observar o tempo. Eu já vinha fazendo terapia há muitos anos, porque faz parte, acho importante. E eu me dei conta que eu trabalhava tanto, o tempo todo, que eu não poderia ter tempo pro meu filho. Então, foi assim que eu resolvi abrir a minha empresa, desacelerar, porque a gente acelera muito quando tem uma empresa, mas ao mesmo tempo a gente pode flexibilizar algumas coisas. Eu posso levar ele na escola, eu posso buscar ele na escola. Então, assim, ainda que a gente tenha pouco tempo, a gente consegue ter tempo de qualidade pra gente poder curtir esse laço. A adoção pra gente foi muito rápida, foi muito atípica, né? Porque pra maioria das pessoas demora muitos anos. Sim. E pra gente foi um dia. Nossa! Um dia. Claro, a gente já tinha feito toda a parte da documentação. Enfim, quando a gente oficialmente pôde adotar, recebeu um número, a gente ficou um dia só. Então, foi um turbilhão de emoções, foi uma adaptação difícil para ele, difícil pra gente. A nossa adoção é uma adoção considerada tardia, então o Lua veio para casa já com 10 anos. Era exatamente a faixa de idade que a gente queria, ele veio exatamente como a gente imaginava, então foi tudo muito bacana. Em relação às redes sociais, é engraçado que eu tenho um ponto de não expor tanto criança nas redes sociais. Sim. Né? Eu evito, eu aconselho os meus clientes, eu trato isso com discrição, porque a rede social é um lugar muito amplo, que chega em muitos lugares.
E a gente está entendendo que agora nós temos IA que troca voz, IA que pega foto, IA disso, IA daquilo, muitas vezes gratuitas, né, que vão parar em lugares criminosos, né? Não tem outro jeito de dizer. Então a gente tem bastante cuidado com a exposição, tanto dele quanto nossa, porque não é porque eu sou uma pessoa que trabalha com rede social que eu tenho que expor 100% da minha vida. Né? O lugar da privacidade também é o lugar de tempo. É o lugar onde tu tá só contigo mesma, é o lugar onde tu quer preservar e tá tudo bem se preservar em alguns momentos, né? A gente não precisa ser uma pessoa 100% pública. Até as pessoas que são consideradas públicas têm a sua intimidade. A sua intimidade, exatamente. Exato. Então, assim, é difícil ver o Luan na minha rede social, muito por causa disso. Ele fica ali nos stories, normalmente, quando a gente compartilha alguma coisa nossa. A gente ama tirar foto, então eu tenho milhares de fotos dele, ele é lindo. Mas é isso, sabe? É um momento da nossa vida, da nossa intimidade, da preservação do meu filho. Quando ele tiver idade suficiente, ele vai ter as redes dele, mas ele também já vai estar instruído contra os perigos de se confiar em qualquer pessoa, catfish que a gente vê por aí. Né? Recentemente eu vi um documentário na Netflix que é uma moça indiana, enfim, que ela ficou 9 anos namorando uma pessoa que ela conheceu pelas redes sociais e depois descobriu que não era nada daquilo. Que não era nada daquilo. E tem muito isso, né? Tem muito, gente. Tem pessoas mal intencionadas. Não é pra assustar. A rede social é um lugar muito bacana pra quem sabe usar. Mas tem que se cuidar. Assim como quando a gente sai na rua, a gente não pode sair com o celular na mão, né? Pois então. Então a rede social é a mesma coisa, gente. Mas tu sabe, Vanessa, que assim, o que eu noto é que muitas vezes o consumidor de rede social, da internet, ele acha que a internet não é a rua. E a internet é a rua. E rua movimentada. Muito movimentada. É a Paulista de São Paulo. Muito movimentada. E às vezes algo que não tem lei, que não tem uma fiscalização sobre o que aquelas pessoas falam e fazem. Então por isso cuidado, às vezes redobrado do que a gente tem na rua. Porque na rua tá todo mundo te observando. Tem câmera, tem polícia. Na internet, às vezes não. Às vezes a gente não tem esse controle. Então talvez seja essa a lógica que talvez as pessoas não tenham e às vezes caem em um golpe. Às vezes são expostas, às vezes acontecem coisas terríveis, cruéis mesmo. Talvez por essa falta de cuidado, talvez até inocência, né? Eu acho que é essa despreocupação, sabe? Eu vejo assim, as pessoas às vezes abrem uma câmera, falam coisas que talvez elas se arrependam daqui a 2 semanas. É essa necessidade de falar, de se expor, que talvez ela precise ser mais moderada, né? Nós, antigos millennials, a gente tem um pouco mais de dificuldade com a câmera, por não achar tão importante, mas as gerações mais novas, elas têm tanta facilidade que isso pode ser prejudicial, né? No sentido de tudo que cai na rede dura para sempre. Mas é um stories. Só que se tu acessar o histórico dos teus stories, eles estão ali. Então, eles estão em algum lugar. Né? Eles estão vindo de algum lugar, eles estão parados em algum lugar. E se isso vazar? Né? Então, eu acho que a maturidade, ela te dá esse olhar de cuidado com as coisas. E filtrar, né? Filtrar se diverte, aproveita as tendências, experimenta, planeja, analisa, mas entenda os riscos. Eu acho que tudo na vida tem risco. Então, se tu entender, beleza, aproveita, é uma tendência ótima, ampliou muitos mercados, gerou muitas oportunidades de emprego, inclusive essa de social media, porque hoje é uma profissão, as pessoas se deram conta que dá trabalho fazer rede social, é um compromisso, tem que fazer análise, tem que lidar com número, tem que ser criativo, então tem muita coisa aí. Né? A gente sabe que hoje tem ferramentas de IA que prometem entregar 30 dias de conteúdo e tudo. Mas quem é que vai meter a mão na massa? Exatamente. Quem é que vai editar o vídeo que a IA mandou tu gravar? Aí tu vai ter outra IA. Em que momento a tua personalidade vai aparecer? Porque a gente diz, eu faço com IA, faço com IA. Só que o algoritmo, será que ele não sabe que tu fez com IA? Quem que ele vai priorizar ali? Quem tá fazendo algo que ninguém tá fazendo, mesmo que seja para menos pessoas, ou aquelas 1000 pessoas que estão fazendo quase a mesma coisa com IA. É isso mesmo. Bom, Vanessa,
Por favor, né, vocês que estão aí em casa e tem uma empresa e querem uma consultoria nessa parte, por favor, contratem a Vanessa e o Workin. A gente vê aqui que é uma mestra no que ela tá falando, fala com uma propriedade gigantesca e é sempre uma alegria trazer pessoas que aqui no Start, no Líderes, que entendem disso. Vanessa, tuas redes sociais. Minhas redes sociais, então, Instagram, a gente já falou, né, que é Vanessa Prux. Estou no LinkedIn também, Vanessa Prux também. E são essas redes sociais que eu dou foco. TikTok é particular, não compartilho. Mas tem o TikTok da Sheila Cristina, que é minha cachorrinha. Esse deve ser uma maravilha, deve ser muito fofo. Ele é ótimo, ele é ótimo. Eu acho que é um lugar de muito conteúdo bacana, mas também de descontração, que eu uso pra descontrair. E também, né, enfim, é esse universo de redes que são legais, que estão vindo e a gente vai testando e vai vendo quais são pra gente pessoalmente e quais talvez não sejam tanto. E o da Workin? O da Workin é o mesmo que o meu. É o mesmo teu? Isso. Certinho, então. Vanessa, muito obrigado por vir aqui no Start, por trazer os teus conhecimentos aqui pra gente. E bom, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Líderes de Sucesso Start. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Eu volto, claro, a deixar aquele pedido de sempre. Por favor, dê o like, se inscreva e comente o nosso vídeo, que tem muito conteúdo que a gente falou aqui para comentar, né? Até a próxima semana. Tchau, tchau.